Boa noite, pessoal. Eu vou estar gravando esse pequeno vídeo para vocês para ensinar a montar o rodapé, ok? Nós vamos fazer um rodapé parecido com este aqui. Então aqui nós temos uma página, tá? Eu já estou com a página montada, parecida com o que nós começamos a fazer lá no em LW, né? Os mesmos efeitos. A gente chegou a montar, se eu não me engano, até esse pedaço. Foi passado o restante para vocês no material. Então veja, minha página está completa e nós vamos ter um rodapé, na verdade, é, duas etapas de rodapé, vamos dizer assim. A parte do copyright, né, que fica bem embaixo, bem no finalzinho aqui, como vocês podem ver, e uma parte que eu pus aqui uma localização no Google Maps. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Um link que seria para as redes sociais ou qualquer link útil, né? Aqui eu pus Facebook, Instagram como exemplo, e aqui seria as redes sociais com ícones, né? Também dois ícones representativos aqui, não, é só para a gente ver como fazer, ok? O que eu tenho desenvolvido é só essa parte, olha lá, tá? Minha página, está faltando um rodapé. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos codificar essa parte do rodapé. Então, nós temos isso aqui, né? O código que já estava montado. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e vamos montar o rodapé da página, ok? Então, vamos lá começar. Eu vou usar a tag footer, só que vão ser dois. Então, eu já vou definir aqui minha classe que eu vou estar utilizando. Então, vai ser meu footer 1, meu primeiro rodapé, aquela parte de cima que tem localização e etc. E lembrando, como que a gente sempre trabalhou, né? Então, eu vou pôr uma div que vai englobar, né? A gente já tem essa classe criada, que é a class container. E se vocês lembrarem naquele visual que eu mostrei, eu tenho três seções ou três áreas. Então eu teria três colunas, vamos dizer assim. Então eu vou fazer uma jogada aqui. Então eu vou criar três blocos, três divisões dentro do container. Cada divisão é uma coluna que nós vimos, tá? Então div, e aí eu vou criar uma classe que vai fazer essa divisão. E eu já vou determinar, vou montar que ela seja responsiva. Ou seja, de acordo com o tamanho da minha tela, ela vai se ajustar. E eu vou chamar essa classe de W33, tá? Meio que adiantando aí, ela vai ocupar um terço da minha tela, tá? Então, e essa parte aqui é, lembrando lá daquele visual, é minha localização. Então, eu vou pôr um título em H2, localização, ok? E aqui, depois nós vamos ver, eu vou ensinar, nós vamos entrar no Google Maps e do Google Maps a gente vai extrair o código para colocar nesse pedaço, tá? Então aí a gente já vai aprender um outro recurso diferente aí. Então agora eu vou criar minha outra div, ó, também da classe W33, que é a minha outra coluna. Essa outra coluna vai ser os links. Então, novamente, um H2, links úteis. Aqui você pode fazer as chamadas que a professora Marilene tinha solicitado no projeto para parte das leis,
parte legal do site, aquela coisa toda, vocês podem colocar aí, nessa parte de links úteis, ok? Aqui a gente só vai fazer uma montagenzinha para exemplificar, para vocês saberem como está desenvolvendo isso, tá? Então, eu vou pôr aqui um A, que é um link, né? Um href hashtag, que não vai para lugar nenhum. E aqui você poria o teu título, né? Eu vou pegar aquele exemplo que eu montei, Facebook, não vai ter nada, só para poder destacar. Então você pode pôr políticas de privacidade ou regras do site, a parte legal, né? Que a maioria dos sites tem. Então você pode colocar nessa parte de links úteis, por exemplo. Tá? A organização independe, né? Eu estou pondo links úteis no meio. Você pode pôr os ícones de redes sociais no meio e links úteis no final, não tem problema. São 3 colunas, você pode ajustar ou trabalhar essas 3 colunas conforme você achar interessante. Tá? Então, o mapa pôr na última coluna, na primeira coluna links úteis, no meio mapa, na última redes sociais, tanto faz, tá, gente? Essa ideia de como distribuir fica a critério de vocês. Lembrando que você só tem que fazer o quê? Eu reorganizar essas divs aqui, ó, né? Com a class W33. É só mudar de lugar dentro do container, você reorganiza. Tá? Então fica a critério de cada um como isso vai ser feito. A ideia é dar uma estrutura básica para vocês. Bom, criei aqui, deixa eu dar só um espaçamento para a gente perceber o destaque. Criei a minha div de links úteis, agora vou fazer a div de redes sociais. Né? Então também minha classe é a W33. Depois eu vou mostrar o CSS, nós vamos criar o CSS para isso, tá? O H2, né? Nossas redes sociais. E aqui eu vou criar uma outra div para agrupar os ícones. Chamar de group icons. Ok. E aqui eu vou colocar meus ícones, né? Como a gente viu lá, a gente fez aquela ligação com o material icon, etc. Então eu vou utilizar ele para puxar os ícones. Eu não peguei nenhum ícone de rede social, mas se vocês forem lá na página do material I/O, você pode pegar o ícone, o nome, né? Que ele chama o ícone do WhatsApp, o ícone do Twitter, do Instagram, do Facebook e assim vai, né? De diversas redes sociais aí. Então, como ele também é clicável, né? Então ele vai estar dentro de um A, né? De um link do HTML e dentro aqui eu vou chamar uh, um material icon. Nós já fizemos isso numa outra situação, né? E aqui no caso eu peguei aquela carinha, é o people, tá? Vai pôr a carinha. Outro link A, uma outra rede social. De novo, só um hashtag, né? Para a gente ter o ícone montado. Então, i class material
icons. E aqui vai ser o sentiments satisfied. É o nome do ícone que é a carinha sorrindo, né? Tá? Então, basicamente, aqui eu terminei. Agora, lembrem, eles vão estar ajustando as colunas, né? E isso já foi comentado, que muitas vezes quando a gente faz esses ajustes, às vezes na sequência pode dar aquela perdida, né? Então a gente usa a famosa div com class clear, que é para dar a limpada na organização do site e com isso volta ao normal, vamos dizer assim, né? Se eu for olhar como ele está ficando nesse momento, ele não vai ter formatação nenhuma, tá? Ok, o people aqui, a carinha aqui, né? Então, redes sociais, Facebook, Instagram, então a estrutura que nós temos montado aí nesse instante, tá? Tem um azinho a mais aqui no href. Então, feito isso, nós temos a nossa primeira parte. Eu vou deixar para a gente fazer o CSS ao final, ok? Então agora eu vou montar a minha segunda parte, que é a parte do copyright. É aquele lá no finalzinho, né? Normalmente você vai pôr o nome da empresa ou o seu nome, vai destacar de quem seria o desenvolvedor do site, né? Normalmente o copyright fica com quem desenvolveu, a não ser que você tenha feito algum acordo de transferência, que você tá passando o direito de, de desenvolvimento ou de posse para a pessoa que está te pagando, tá? É os direitos autorais, na verdade. Então, mas normalmente é com quem desenvolveu ou quem criou, desde que seja ele não seja funcionário da empresa, é dele o direito de criação, tá? Se você se interessar, a gente pode bater um papo maior sobre direitos autorais, direitos de software, etc. Eu vou criar esse rodapé, vou chamar de footer 2 a classe dele, ele vai ter uma outra classe, uma outra roupagem. Vai ter o nosso div container. E ele vai ser muito simples, vai ter só um parágrafo, tá? Aqui tem um recurso bem interessante. Eu vou pôr o nome, vou lá MD Soluções, seria o nome da minha empresa, por exemplo, né? E aí eu vou pôr o símbolo do copyright, né? Direito. E aqui vale destacar o seguinte: como que eu crio? Tem um monte de maneira, até de você tem até no material icon você tem como colocar, mas existe um recurso bem interessante que o próprio HTML me dá esse recurso de fazer essa simbologia, tá? Como que eu faço isso? Se eu puser o e-comercial e começar a escrever, ele me dá uma série de recursos embutidos dentro do HTML. Só para vocês entenderem, antes de fazer a parte dos meta tags, que ele codificava a página, ou seja, eu conseguia fazer ele colocar o acento do português, né, em qualquer lugar que a pessoa abrisse. Não tinha como fazer isso antes, então a gente tinha um recurso no HTML para escrever, né? Era um negócio bem complicado, mas funcionava, que é conhecer comercial. Então, por exemplo, C cedilha, era C cedil, desse jeito mesmo. Vou salvar e vou mostrar lá para vocês, só para vocês verem como é que ficava, tá? Deixa eu atualizar aqui. Olha lá, ó. Dá para vocês perceberem
e aqui embaixo um C cedilha. Então você imagina, era tudo escrito dessa forma, como tinha que ter acento para aparecer no site da pessoa, o acento que eu queria. Era bem chatinho. Mas não é isso que eu quero, né? O que acontece? Junto com essa ideia do C cedilha e etc., ele também tem o copy, ponto e vírgula. O copy é de copyright. Então, quando eu fizer isso e salvar, vamos olhar lá, ele vai pôr aquele símbolo do C na bolinha, né? Que é o símbolo do copyright, né? Então, normalmente a gente põe isso, né? MD Soluções, copyright, põe a data de criação. Então, é dessa forma. Existem outros símbolos, dois símbolos básicos que eu vou ensinar aqui para vocês que você pode ter que querer usar. Um é o R. O R dentro da bolinha é o de marca registrada. Não cabe nesse caso aí. Aqui não é, aqui é o C, que é copyright, direitos, né? O marca registrada normalmente você usa quando você põe o ícone, símbolo, logo, e aquele logo foi registrado, então você põe o R. O R é de marca registrada, né? Então você pôs o símbolo, você quer destacar, não lá em cima no logo, lá no banner, tá, gente? Você está pondo em outro lugar, você quer destacar que aquilo é uma marca registrada, aquilo pertence a alguém, você põe o Rzinho, tá? No caso, é o Ezinho comercial, reg, ponto e vírgula. Já vou mostrar na parte, vocês vão ver. É o R. Então ele é marca registrada. É quando o cara criou o logo, criou um nome e registrou isso. Tem uma forma tal de se fazer esse registro. E ele fica. Você não pode usar. Né? Exemplo, algumas empresas americanas, Magazine Luiza, Itaú, Bradesco, eles têm aquele símbolo deles, é uma marca registrada. Você não pode utilizar, você estaria violando o direito de patente, tá? E tem um outro que é o mesmo significado, só que é quando você faz o registro de forma internacional, que é o TM, que é o Trading Mark, que é a marca de negócios, tá? Se você for querer usar também isso no site, se for necessário você usar, é o e-comercial, trade, ponto e vírgula. Ele faz um TM, tá? Então qual a diferença? O TM e o trade e o reg, eles têm a mesma finalidade. Só que o reg normalmente é usado para o Brasil, marca registrada, e o TM é quando você tem um registro internacional, Trading Mark. E aí você vai destacar no site que isso pertence àquela pessoa, né? Vamos ver, só para vocês verem como é que ele fica. Olha lá, o Czinho, o R e o TM. Né? Quando vocês fizerem um de vocês, dá para vocês perceberem melhor. Mas a finalidade disso é só dizer que aquilo foi registrado, aquilo tem um dono, etc. Tá? Então fica aí uma informação a mais para vocês. O que nós vamos usar? É o Czinho, copyright. Estou dizendo que isso pertence a alguém. Então é meu. Desde quando? Estou desenvolvendo agora, então desde 2021, né? E a gente sempre fecha com todos os direitos reservados, tá? Essa é a parte final, carta do copyright, ok? Feito isso, nós estamos aqui com a parte montada do meu HTML. Agora nós vamos fazer o CSS dele, né? Nós vamos preparar a folha de estilo para o meu rodapé, tá? Então vamos lá no meu CSS, vou no final, né? E vamos lá, por um comentário. Eu vou dizer que aqui que é meu rodapé, então meu footer. Seria aquele conjunto de dois, né? Então a primeira classe que eu vou criar é a minha W33, aquela da coluna. O que eu quero indicar nela? Ela vai trabalhar com float left
E eu vou indicar que ela vai ter uma largura, um width de 33,3%, tá? Por isso W33. O que que é isso? 100% dividido por 3, né? São 3 colunas. Então ele vai ocupar 1/3 da minha área disponível. Isso que eu falei que ele fica responsivo. Se eu aumentar ou diminuir o tamanho da minha tela e for em tela maior, ele vai ocupar o que sobrou. Aí agora eu vou criar minha classe principal do primeiro menu, footer 1, do meu primeiro rodapé, desculpa. Meu background, né? Ele vai usar pegando o exemplo do site, ele é rosa, tons de rosa, né? Então eu vou usar a seguinte cor: FF E4 E1. É essa corzinha que eu vou usar. Vou dar um padding nele de 20 pixels superior e inferior e 0 direita e esquerda. E a cor da letra, color, vai ser a hot pink. Ok? Aí agora eu vou arrumar, eu tenho uns parágrafos nele lá, então vamos estabelecer, ó, footer 1, P. Então, um parágrafo que estiver dentro da minha classe footer 1, ele vai ter um color black, margem top de 10 pixels, um font size, né? Vamos estabelecer um tamanho das minhas letras. Vou pôr em 14 pixels, né? Como é parte de rodapé, né? A gente não faz letras muito grandes. O rodapé é aquela coisa que o cara vai procurar lá no final para ver se tem alguma informação. Então não é algo que você faça destacar demais, tá? A gente tem os títulos, lembrando, então vamos lá. O footer 1, agora é H2, que são os títulos que nós temos. Font weight, eu vou pôr normal. Então eu vou tirar, né? Lembrando, o H2 ele negrita a fonte. Eu vou tirar aquele negrito dela. Então vou pôr um font size de 24 pixels. Ok? Então observem, né? Que a gente deixa ele mais simples, né? Tira o negrito para não deixar tanto destaque e estabelecer um tamanho lá. Agora nós temos os As, né? Eu tenho rodapés lá. Então, footer, o link A. O que eu vou fazer lá no link A? Vou pôr um display block. Display block. Vou estabelecer que a cor dele é preto, né? Para tirar aquela cor padrão. Que, lembrando, normalmente é aquele azul e tal. Deixar em preto. E vou pôr um margem top de 10 pixels. Então vai dar um afastamento de um para o outro. Ok? Beleza, tá feito. E aí nós temos aquele que nós criamos, grupo items, tá? Grupo icons, desculpa. Então eu vou pôr lá. Grupo icons. Então, aqui é o tracinho, né? Como que eu vou fazer com o A dentro do grupo do grupo icons? Aqui eu vou fazer um tratamento diferente, eu vou pôr um display dele inline block.
como são os ícones das redes sociais, vou pôr um do lado do outro, mas isso é uma forma que eu estou montando. Você fala assim, ah, mas eu gostaria de pôr um embaixo do outro. Você pode pôr um display block, e aí você pode inclusive pôr o nome, né? Não só o símbolo. Aí é com vocês. Vocês já viram algumas coisas de CSS, então vocês podem mudar um pouco, dar uma personalizada, né, no site. Aí é com vocês, tá? Vocês já têm algum conhecimento que pode alterar isso sem problema nenhum. Eu estou dando uma margem 15 pixels inferior superior e 10 pixels nas laterais. Vai dar um pequeno afastamento entre os ícones. Essa é a ideia que eu estou montando, ok? E como é que vai ficar o meu rodapé inferior, aquele que está em só a parte do copyright? Vou lá o footer 2. Então ele vai ter um padding de 15 pixels inferior e superior e 0 na lateral. O background dele vai ser um hot pink, tá? Se alguém perguntar assim, professor, não tem que ser background color? Quando eu ponho só background, eu posso estabelecer, tem uma regra do CSS, tem uma sequência que você põe todas as informações do background. Mas eu estou pondo a cor, que é a primeira, ele sabe que eu vou usar essa como cor de fundo, mas também pode pôr background color. Tá? É uma outra forma da gente estar montando. É bom saber essas alternativas. Quando você vê em algum site de alguém que você está fazendo uma comparação, você não se perde quando vê apenas isso aí. Teste Align Center, eu quero que o meu texto fique centralizado. E a cor desse texto é branca. Tá? Feito isso, vamos ver como ficou. Vamos atualizar. Tá aqui. Tá? Falta só pôr a localização, que eu vou colocar para vocês. A gente vai ver, eu tenho que mostrar lá no Google Maps, né? Mas aí a gente vai pôr a localização aqui. Mas ó, links úteis, Face, Instagram, tá em preto. Os ícones, tá vendo? Ó, lá das redes sociais, inline block e o meu copyright aqui embaixo, né? Ah, ele tá mais simplesinho. É essa a ideia, lembra? Rodapé não é para destacar. Rodapé, a pessoa vai procurar depois algumas informações. Então, ele não é algo que se destaque na página, né? Então, vamos ver como é que a gente faz essa parte de localização. Você vai pegar, abrir o Google Maps. Eu abri aqui em Caraguatatuba, fui na região central de Caraguatatuba. Fuçando, eu achei uma doceria, né? Esse meu exemplo aqui é de uma doceria, então eu peguei uma doceria no centro, cliquei aqui no íconezinho e ele apareceu aqui. Você pode pôr qualquer endereço, qualquer localidade, não tem problema. Aí o que acontece? Quando eu tenho um elemento ou um endereço, ele aparece uma série de opções, rota, salvar e tem aqui, ó, compartilhar. Quando eu clico no compartilhar, ele tem que eu posso copiar o link, porque aí eu vou pôr em algum lugar para alguém ver, ou tem incorporar um mapa, tá vendo, ó? Eu vou escolher esse, ó. E aí ele tem um código, eu não preciso nem me preocupar, ele tem um código, ele tem médio, pequeno e grande. Eu vou pôr pequeno, eu quero um mapa pequenininho, não quero um mapa muito grande não, né, olha lá. E eu posso também personalizar o tamanho. Digamos que você vai falar assim, isso aqui vai ficar muito grande, eu não quero que fique desse jeito. Então você pode pôr personalizado. Que tamanho que você quer? Ele tem lá 800 por 600. Vamos dizer que eu vá pôr, ah, mantendo a ideia de proporção, vamos pôr 200 por 100. Só para, tá? Aí por 100, por 100. Ele não está aceitando, acho que no mínimo é 200 naquela lateral, então vamos pôr 300 por 200. Beleza, ele aceitou 300 por 200, tá? Então veja que ele tem uma regra aqui, né?
100 pixels é muito pequeno. Aí eu vou copiar, ó, copiar HTML, ele vem pronto, não preciso me preocupar com isso aqui. Aí eu vou no meu índice ali, né? Eu vou naquela região que eu deixei, ó, preparada lá, embaixo do H2 e Ctrl, copiei, Ctrl V. Tá aqui incorporando meu mapa, né? Vamos ver como é que ele ficou aqui. Então volto lá no meu projeto, vou atualizar. E aqui, tá vendo? Localização. Aí quando a pessoa pega, ela clica, mostra o mapa ampliado, tudo isso aqui está embutido dentro do Google Maps. Aí ele vai ver mapa ampliado, ele pode estabelecer rota e tudo mais. Então, é uma brincadeira a mais aí que você pode fazer, né? É uma forma de você, é mais um aprendizado aí para vocês. Então, eu consigo pôr o mapa da minha empresa, né, para a pessoa saber onde está, como chegar. Outra alternativa que você pode ter é não colocar o mapa e aí você pôr o endereço mesmo. Tá? E a ideia, você pode pôr um parágrafo, pôr um íconezinho que indica endereço e escrever o endereço. O telefone, e aí você põe por escrito, né? O endereço, telefone, põe essas informações de localização. A ideia é a pessoa saber onde chegar, né? Onde é essa empresa, onde que é, né? Se ela existe fisicamente, então aonde fica, ok? Então, essa é a dica. Tá? Tá aqui feito os dois tipos de rodapé para dar esse destaque do, do copyright, né? Dos direitos autorais e informações úteis que a gente coloca ao final, ok? Então fica aí para vocês poderem acrescentar no projeto de vocês, né? E melhorar aí a página que vocês estejam criando e etc. Certo? Então encerramos aí a aula por aqui, tá? Espero que dê tudo certo quando vocês estiverem montando. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, tá ok? Abraços!